Graças a Deus, conseguimos já vencer 4 sessões, agora vamos para a 5ª sessão. Espero que ainda vocês estejam aí com fôlego, né? Porque o dia inteiro sentados. Mas graças ao Senhor por isso. Apareceu uma primeira pergunta aqui, ó. Antes de nós então entrarmos no assunto, deixa eu conseguir responder essa pergunta. Onde o Senhor Jesus tratará os salvos que não terão o reino como dádiva ou milênio? Na verdade, é onde o Senhor tratará os salvos que não vão ter o reino como recompensa, né? O reino é uma recompensa, como nós dissemos de manhã, um prêmio. Ele não é uma dádiva, né? A palavra de Deus não nos fala muito a esse respeito, irmãos. A única coisa que a palavra de Deus fala é que vai haver o tribunal de Cristo. E segundo aquela parábola, por exemplo, dos talentos, é dito que aquele servo que não foi fiel, ele foi lançado onde? Nas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes. É uma palavra da justiça, segundo Hebreus. E é muito séria, muito solene. Nós sempre acostumamos a associar ranger de dentes como um inferno. Mas não é inferno. Aquele servo, ele era servo como os demais. Ser lançado nas trevas exteriores, um dia eu perguntei a um professor de grego, um pastor muito amado e muito conhecedor do grego, o que era esse trevas exteriores, se ele me falar no grego o que era. E ele então me trouxe uma palavra que me ajudou muito. Literalmente seria como algo assim, fora do palácio iluminado. Ou seja, aqueles que não irão estarão num lugar escuro, porque está fora do reino do Senhor. E ali naquele lugar que a Bíblia não diz exatamente onde e como é, e nós não devemos ir além do que as Escrituras nos afirmam, né, irmãos? Não vamos ficar além daquilo que está afirmado nas Escrituras, mas a única coisa que diz é fora. Agora, ali haverá realmente aquele choro. Por quê? Porque muitos poderão naquele dia ver o que perderam. Deixe-me fazer uma ilustração para vocês, pegando o Antigo Testamento como um tipo. Havia 2 filhos de Isaac. Quais eram? Jacó? Não, de Isaac. Não, Isso, Jacó e Esaú. O que aconteceu com o primogênito, que era Esaú? Ele perdeu o seu direito de primogenitura. E o livro de Hebreus vai nos dizer, olha, cuidado, para que não haja entre vós alguém profano, como foi Esaú, que por um pasto de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. E lá diz que ele depois se arrependeu e buscou o arrependimento, mas não achou, ele buscou o arrependimento, mas não achou lugar para o arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Primogênito na Bíblia fala de algumas coisas importantes. É aquele que tinha a porção dobrada da herança do pai. Ele era o príncipe sobre a sua casa. Primogenitura, na Nova Aliança e no livro de Hebreus, vai mostrar que primogenitura está relacionada a reinarmos com Jesus. Esse é o direito que nós temos, como filhos de Deus, o direito de reinar com Jesus. Mas devemos tomar cuidado na nossa carreira. Porque se não completarmos a nossa carreira, se formos achados infiéis, podemos perder esse privilégio, essa recompensa, esse prêmio de reinar com Jesus. E a palavra diz que vai ficar fora. Esaú, ele buscou do seu pai uma bênção. E ele buscou com lágrimas. É interessante, a gente acha que
E várias pregações nós ouvimos a respeito disso, usando isso como evangelismo. Olha, cuidado que você pode chegar um momento que você não tem como você se arrepender mais. Não, não é isso que a palavra está dizendo. O arrependimento que ele buscou não foi dele mesmo, foi de quem? Do Pai. Ele se arrependeu de ter feito o que ele fez. Ele buscou com lágrimas, mas não tinha mais como o Pai voltar atrás na bênção. Ainda que ele foi buscar, mas não tinha mais. Essa é uma das grandes exortações, das 5 exortações que tem no livro de Hebreus, uma delas é essa. Então vai haver lágrimas, vai haver dor. Imagina, irmãos, naquele dia, o próprio João fala, filhinhos, olha, cuidado, para que aquele dia não vos pegue assim, de tal forma que vocês venham fugir envergonhados do Senhor na sua vinda. Essa é a palavra do reino, é a palavra da justiça, né? Essa é uma palavra para aqueles que estão exercitados. Hebreus diz, olha, vocês pelo tempo decorrido vocês já tinham que estar ouvindo a palavra, sólida, mas eu preciso novamente falar dos princípios elementares da doutrina de Cristo, mas deixe isso de lado, não fique só nos princípios elementares, mas prossigam para aquilo que é da maturidade. E a palavra da justiça, essa palavra do reino, não é para beber, mas é para aqueles que são exercitados. Mas é uma palavra difícil às vezes. Mas ela é real, irmãos. Então, irmãos, olha, a palavra de Deus, se nós lermos no Novo Testamento, nós vamos ver que, como crentes em Jesus, nós podemos perder algo. Não a vida eterna, mas o privilégio de reinar com Jesus. A vida eterna é uma dádiva de Deus, mas o reino é um prêmio, é uma recompensa, é um galardão. E como vai acontecer, irmãos? A palavra de Deus fala assim que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai fazer o quê? Completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo. Isso inclui até o final do milênio. Não é até a volta de Jesus. Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante para nós meditarmos nela, porque se aqueles forem encontrados e não estão maduros, eles vão, porque Deus os predestinou para serem filhos da adoção, eles têm que ser amadurecidos. Deus vai ter uma forma que a Bíblia não revela como, mas Deus vai trabalhar. Irmãos, eu imagino comigo que é algo terrível. Você ou eu, um irmão em Cristo, agora com o corpo glorificado, sem absolutamente total ausência do pecado, com a nova natureza só, e você não poder ficar vendo o Senhor? Vai ser algo triste. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, tem os vencedores. Os vencedores, eles vão reinar com Jesus. E você vê ali o que eles venceram em cada uma daquelas igrejas. Mas é dito ali, de uma das promessas, é dito assim, ao que vencer, de nenhum modo sofrerá, alguém se lembra? O dano da segunda morte. Não fala que ele vai sofrer a morte, a segunda morte, mas o dano. É como aquela, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa, não é a vida, a coroa. E aqui não sofrerá o dano da segunda morte, não é a segunda morte, mas o dano. Uma ilustração simples que eu posso tentar entender e tentar te ajudar é o seguinte: não vai acontecer isso, Se desse um terrorista e jogasse uma bomba ali, os que estão lá perto da bomba podem morrer. Os que estão mais distantes não morrem, mas podem sofrer algum dano. Pode ter alguns estilhaços, Eles não sofreram a morte daquela bomba, mas sofreram algum dano. Então, há uma disciplina, sabe, irmãos? Essa pergunta aqui é isso, há uma disciplina. Como e onde a gente não sabe.
Mas é muito claro nas Escrituras que vai ficar fora do palácio iluminado, vai ficar fora do reino. E esse período vai ser o período para essa pessoa, esse irmão em Cristo, essa irmã em Cristo, amadurecer, chegar à estatura de varão perfeito para estar em toda a eternidade com o Senhor, porque os filhos maduros, o seu destino, a palavra de Deus fala, é que é a glória. Hebreus diz que Deus vai levar muitos filhos, e lá filhos é filho maduro, a glória, para a glória. Esses filhos maduros vão como destino a glória. E para isso, para novos céus e nova terra, todos terão que estar como filhos maduros. Então, quem não amadureceu no período agora, é algo terrível, perdeu o privilégio de estar com o Senhor no reino. Deus vai ter um tratamento. Não sabemos como, eu pelo menos não consigo ver nas Escrituras, e nem um lugar. Só diz que é fora do palácio iluminado, nas trevas exteriores. Naquele dia, quando for dada a sentença, vai haver choro, mas não vai mudar a mente do Senhor Jesus, não vai haver arrependimento do Senhor. Assim como no caso de Esaú, não houve arrependimento do seu pai. Não vai haver também o arrependimento, a mudança de mente. Foi dito a sentença. Amém. Vamos prosseguir. Irmãos, o quinto assunto é um assunto que para muitos ele é espinhoso. E muitos não querem falar nesse assunto, porque a coisa está muito complicada no meio do chamado povo de Deus. Mas eu quero falar desse assunto espinhoso. E eu não tenho nenhum problema em falar. Me sinto bastante livre para falar, por várias razões. Eu quero falar sobre finanças com vocês. Sobre dinheiro. Eu creio que na vida dos irmãos que servem ao Senhor, principalmente aqueles irmãos que, pela graça de Deus, quiseram se separar para servir a igreja do Senhor, servir o povo de Deus e se dedicar como servos de Deus no tempo integral, no serviço aos santos. Essa é uma palavra muito importante. É um assunto extremamente importante. Porque esse assunto, finanças, tem se tornado a ruína de muitos. E o que nós vemos por aí, irmãos, é algo terrível. É um mercado da palavra de Deus. Mercadejadores, me ajudem. Mercadejadores da palavra de Deus. Mercadores também, obrigado. Estão mercadejando a palavra de Deus. E isso tem sido a ruína de muitos. Mamon tem prevalecido, irmãos, no coração de muitos dos filhos de Deus. Mas isso não tem nada a ver, com aquela linha que começamos do eterno propósito de Deus. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Mas isso não tem nada a ver com o reino. Tem tudo a ver com o reino. E eu vou mostrar daqui a pouquinho. Quem já ouviu falar no nome do evangelista chamado Oral Roberts? Já ouviram falar? Só o irmão Carlos também? Bom, esse irmão, ele já faleceu, ele já foi para o Senhor. Ele foi um evangelista grandemente usado pelo Senhor para pregar o evangelho. E ele era um irmão conhecido também, um evangelista também que Deus usou muito para curas de enfermos. Milagres extraordinários que Deus fez através desse irmão. E Deus usou muito, ele foi um dos primeiros evangelistas a usar a televisão para pregar o evangelho nos Estados Unidos. Ele foi um irmão, assim, muita proeminência nos Estados Unidos. E teve um ministério extremamente frutífero. Fundou a universidade, etc. E
Um ano antes dele falecer, já estava com seus 90 e alguma coisa, um grupo de irmãos pastores foram visitá-lo, estar com ele, e ele foi ministrar para esses pastores. E ele deu a oportunidade para que cada pastor fizesse uma pergunta para ele. E um dos presentes perguntou para ele: irmão, qual foi o seu mais difícil problema que você enfrentou no seu ministério? O que foi mais terrível para você? A resposta dele foi muito interessante. Esse irmão, né, ele enfrentou escândalo na sua própria vida, escândalo na sua família, e as coisas foram tão terríveis que ele perdeu a própria universidade. Ele teve muitos problemas, enfrentou muitos problemas. Foi muito perseguido por outros irmãos. Mas a resposta que ele deu a essa pergunta foi mais difícil para mim. Foi na área financeira. Eu tive muitos problemas na área financeira. Muitas noites sem dormir por problemas financeiros. E olha que ele teve um monte de outros problemas, como eu falei, até escândalos na sua própria família. É algo para a gente pensar. Mas não é só porque eu não estou justificando o assunto pela resposta desse irmão. Pelas escrituras nós podemos ver isso. Mas é interessante que esse servo de Deus tenha dito isso, irmãos. E de fato, irmãos, vocês que eu vi aqui conversando com um e outro, né? Estão fazendo curso de teologia, mas já são pastores há algum tempo, servem ao Senhor, e vocês sabem do que eu estou falando. Isso é algo muito importante, que a gente tenha uma perspectiva correta com relação a finanças, que a gente veja esse assunto da perspectiva do reino de Deus. Porque senão, irmãos, seremos tal qual o mundo. A nossa mente ainda vai ser de acordo com o curso deste mundo, e não renovada pela palavra de Deus, não de acordo com o reino de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 16, versículo 9 para frente. Lucas 16, 9. E eu vos recomendo, isso aqui é Jesus falando, né? Das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquela vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Esse texto por muitos anos me perturbou. Como pode isso? O Senhor recomendando que eu faça amigos com a riqueza de origem iníqua. Vou pegar o dinheiro do tráfico e vou usar nas coisas de Deus. À primeira vista parece que seja isso. Óbvio que não é. O Senhor não nos falaria isso. Isso não é o espírito do Evangelho. Na realidade, irmãos, todo o dinheiro que está aí, ele é de origem iníqua. O Senhor não está falando para sermos iníquos. Nós vamos ter o nosso trabalho honesto, né? Mas o mundo jaz no maligno. Existe um sistema aí. Mas o fato que eu quero chamar a atenção de você aqui é o seguinte: que esta questão, irmãos, das finanças, ela é como um termômetro para nós, para saber a nossa situação espiritual. E na realidade, quando nós olhamos para essas afirmações de Jesus aqui, nós vemos o seguinte, que nós estamos como que num treinamento. Que treinamento é esse? Jesus fala assim, olha, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, o que vem às suas mãos para você administrar, ele não é seu, é alheio. Mas se você não for fiel nessa administração, ele está dizendo, quem vos dará o que é vosso? Tem uma riqueza que ainda o aguarda. Ou seja,
Irmãos, esse momento, né, como lidamos com as nossas finanças, na realidade é um treinamento para reinar com o Senhor. Lá no reino o Senhor vai nos dar a verdadeira riqueza para administrarmos. Mas se não somos fiéis agora, como Ele nos vai dar aquela riqueza? Estão entendendo? Então, não, esse negócio do dinheiro, sabe, né? O crente tem que dar dízimo ou não tem que dar dízimo? Olha, eu tenho que dar dízimo sobre o bruto ou sobre o líquido? Irmãos, isso é coisa de nada, irmãos. A questão é outra. Então, sabe, quando nós deparamos com essa questão das finanças, na perspectiva do reino de Deus, a primeira coisa que temos que perceber é isso, que Deus nos está confiando algo. E nós precisamos ser fiéis na administração disto. Ela é alheia, não é nossa. Mas o Senhor quer nos treinar com isto, para nos dar a verdadeira riqueza e aquilo que é nosso está reservado para nós. Irmãos, em Provérbios 3, a partir do verso 9 e 10. Lá está dito assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é um princípio que nós precisamos seguir. Esse é um princípio do reino de Deus. Quando Salomão escreveu isso, ele escreveu isso lá na antiga aliança. Era um contexto ainda quando o dízimo era uma lei entre o povo de Deus. Era como que, dizendo hoje, o nosso imposto de renda. Todo mundo tinha que ir lá e pagar os dízimos. Para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Fulano ia lá e colocava na casa do tesouro. Mas nesse contexto de lei, ainda num contexto de lei, Salomão diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, irmãos, eu queria chamar a sua atenção. Nessa questão das finanças, né, nós estamos num treinamento. E devemos ser fiéis nesse treinamento, para o Senhor depois nos confiar a verdadeira riqueza e aquilo que é nosso. E um dos caminhos que eu acho que é sábio, irmãos, é nós procurarmos esta honra ao Senhor nesta questão das finanças. Você e eu, se quisermos fazer as coisas na perspectiva do reino de Deus, um grande ponto para nós observarmos é isso: honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. E há uma promessa aqui: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa condicional. Deus vai cumprir uma parte se você cumprir a condição. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou totalmente contrário ao evangelho chamado da prosperidade. Totalmente contrário. O evangelho da prosperidade, como ele é pregado aí, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é o Espírito de Jesus. E ele desperta em nós uma avareza. Coloca o homem no centro e desperta uma avareza. Mas eu não quero dizer com isto que eu não creio que Deus possa prosperar o nosso caminho mesmo materialmente. Muitos de vocês devem ser prova disso, que Deus prosperou o caminho de vocês. Não é? Mas o seu centro não é a prosperidade. Mas isso veio a você por acrescentamento. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o quê? As outras coisas vos serão acrescentadas. É a generosidade de Deus. Mas não é o seu coração de avareza, de barganhar com Deus. Nada disso. Mas é um coração de honrar ao Senhor com seus bens, com a sua renda. Eu queria sugerir, pela própria Escritura, alguns pontos que eu creio que honram ao Senhor e que deve ser o caminho para a gente seguir.
E lembre, Deus mandou um profeta ao sacerdote Eli, ele estava prevaricando ali, deixando que seus filhos fizessem coisas terríveis ali na casa do Senhor, naquela época que era o tabernáculo. Ele via os erros, passava a mão na cabeça dos seus filhos e devia corrigir certas coisas, mas não corrigia, até que Deus mandou um profeta a falar com ele algo terrível. Deus falou: olha, eu tinha dito que a sua casa permaneceria diante de mim eternamente, mas agora longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aos que me honrarem. Eu honrarei aos que me honrarem. Irmãos, que promessa maravilhosa. Então, se você está honrando ao Senhor com seus bens e com a sua renda, né? O Senhor vai te honrar. Essa é a promessa de Deus. Mas aqueles que me desprezam, disse o Senhor, serão desmerecidos. Eu honrarei aqueles que me honrarem. Irmãos, esse assunto, né, de finanças segundo o reino de Deus é algo tão importante. Porque, na realidade, até mesmo quando alguém crê no Senhor Jesus, ele tem que tomar uma decisão a quem ele vai servir. Ele tem que tomar uma decisão, a primeira decisão que ele vai tomar. Ele vai entrar numa porta estreita, ele tem que decidir se ele vai servir ao Senhor ou a Mamon. Não podeis servir a dois senhores, disse Jesus. É uma decisão. É algo voluntário da parte de cada um de nós. Eu não vou servir a Mamon, eu vou servir ao Senhor. Quando as pessoas creram no Senhor, por exemplo, quando João Batista pregou e as pessoas vieram e queriam, né, se arrepender, e eles perguntaram: o que nós vamos fazer? João Batista falou: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que tem, com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Os publicanos também chegaram para João Batista, e ele falou: olha, também vocês não cobrem mais do que o estipulado. E os soldados também. E João Batista disse: ó, ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Logo de cara, né? Se converteram, se arrependeram. Essa questão da finança está ali. Porque Mamon, irmão, disputa o nosso coração com o Senhor. O Senhor Jesus, ele falou muito sobre finanças. Ele falou mais sobre finanças do que talvez sobre salvação. Interessante. Tem um irmão que ele fez uma compilação de todos os versículos na Bíblia que fala sobre esse assunto, dinheiro, finanças, relacionado. Ele achou 2.350 versículos. Sabe quantos versículos existem sobre fé? 500. Sobre oração? Em torno de 500 também. Mas sobre finanças, 2.350 versículos. Será que isso não é para chamar a nossa atenção, não, irmãos? Eu creio que sim. O que honra o Senhor, então, irmãos? Eu queria dar algumas sugestões. A primeira é nós termos uma consciência de que somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos. Tudo que vem às nossas mãos não pertence a nós, pertence ao Senhor. E você mesmo não pertence a você, pertence ao... Somos propriedade exclusiva de Deus. E aquilo que está nas nossas mãos também pertence ao Senhor. Ou seja, você é um mordomo de Deus. O que o mordomo faz? Ele cuida dos negócios do seu Senhor. Por isso é riqueza alheia, não é sua, para você administrar. Mas se você administrar bem essa riqueza alheia agora, vai ser te dada a sua verdadeira riqueza. Que glória, irmãos. É um treinamento. A forma que você lida com finanças é um treinamento para o reino. Somos mordomos do Senhor. Tudo pertence ao Senhor.
E quando alguém quer seguir o Senhor, ser discípulo do Senhor Jesus, ele mesmo diz assim: pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não significa que você vai ficar pobre, vender tudo, fazer um voto de pobreza para seguir o Senhor. Mas você tem como se não tivesse. A casa que você tem é como se você não tivesse. O carro que você tem é como se não tivesse. Porque você sabe que você é mordomo do Senhor. Então a primeira coisa, sabe, irmãos, é termos essa consciência de que somos mordomos de Deus. E porque somos mordomos de Deus, irmãos, sabe, o nosso coração vai ser guardado de algumas coisas. Se nós temos consciência que somos mordomos, né, o nosso coração é guardado. O Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. O seu coração precisa ser guardado. A primeira coisa que é você ser guardado da avareza. Você é mordomo, sabe que tudo que chega nas suas mãos é do Senhor, então você vai ser guardado da avareza. Você não vai ser avarento. Jesus recomendou, tende cuidado, Lucas 12. Eu vou citar os versículos para nós ganharmos o tempo, tá? Mas eu acho que vai ficar gravado aqui, não sei se os irmãos vão ter acesso ou não, mas depois você busca essas passagens em casa. Mas em Lucas 12, versículo 15, Jesus recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Você é mordomo, então você tem essa consciência, você sabe, é liberto dessa avareza. O desejo de enriquecer. Irmãos, que perigo. Não te fatigues para serem ricos, não aplique nisso a tua inteligência. Provérbios 23, 4. 1 Timóteo 6,9 diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O homem fiel será acumulado de bênçãos, diz Provérbios 28, 20, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Cuidado. Você pode ser um filho de Deus riquíssimo, não tem problema. Deus pode confiar muita riqueza material em você. Não tem nenhum problema. Mas você não deve colocar o coração nisso. Não deve ter avareza. Guarde o seu coração. O amor ao dinheiro, Paulo diz em Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor em si não é nada, né? Desculpe, o dinheiro em si não é nada. O dinheiro em si não tem nada, mas o amor a ele, irmãos, é a raiz de todos os males, porque há uma potestade no dinheiro, né? Ele é um mamon, é um Deus, que disputa o seu coração com o senhorio de Cristo. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. Vejam quantas promessas e quantas advertências da palavra. Provérbios 23, 4 e 5. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que é nada. Pois certamente a riquezas fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não coloque a sua confiança, né, nos bens. A perspectiva do reino dos céus não é que você coloque a sua confiança nos seus bens, mas no Senhor. Se talvez alguém está se esnobando, né, se vangloriando, está com um emprego maravilhoso, ganha bem, vaidoso, de repente leva uma rasteira, é mandado embora. Como nós estamos no Brasil atravessando a crise, aí, muitos desempregados, 14 milhões de desempregados. E agora? Não devemos colocar nossa confiança. O Senhor fala, olha, pode fazer asas para si. Mas devemos confiar no Senhor que supre todas as coisas. Que nos dá até mesmo a prosperidade. Mas a nossa confiança não está na prosperidade, nem na riqueza, nem no trabalho. É no Senhor.
Se somos mordomos de Deus, irmãos, vai haver em nós essa consciência de estar contentes em toda e qualquer situação. Paulo nos recomenda isso. Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nós temos que aprender a viver contente. Paulo diz em Filipenses, olha, eu não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. É um aprendizado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, e nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas deixa eu adiantar, não estou dizendo aqui que você vai ser alguém passivo, né? Você, não, eu não vou estudar não, para quê? Né? Eu não vou trabalhar bem para ser promovido, para quê? Já está bom isso aqui, né? Não estou falando isso, irmãos. E nem o Senhor recomenda isso, nós vamos ver na palavra daqui a pouquinho. Mas estar contente naquela situação de que você está feliz no Senhor, que você sabe viver naquela situação que você está no momento, que você não fica avarento na situação que você está. Paulo vai dizer isso, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado quanto também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos, irmãos, ao contrário do que o mundo, né? O curso deste mundo é o quê? Você precisa ter mais, né? É a avareza. Poxa, deu muita colheita, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses celeiros e vou fazer outros celeiros, eu vou encher e vou dizer, alma, come, regala e bebe. E Jesus falou o que com ele? Louco. Às vezes nós entramos nessa. Mesmo como filhos de Deus. Isso é loucura, irmãos. Esse é o curso deste mundo, não é o reino de Deus. É interessante que muitos cristãos, muitos de nós, caem na armadilha de uma vida insatisfeita. Ficamos insatisfeitos. Sabe por quê? Porque nós adotamos as prioridades deste mundo. Nós adotamos os alvos deste mundo. E nós fazemos mais ainda. Os nossos alvos sempre, vão ser conduzidos para aquilo que o mundo diz que é o melhor nas coisas materiais. E o mais terrível é que às vezes as nossas prioridades não são estabelecidas segundo o reino de Deus. As nossas prioridades são estabelecidas segundo o mundo. E às vezes nós colocamos os nossos desejos como prioridades e não as nossas necessidades. Às vezes eu não tenho necessidade daquela situação, daquele bem, por exemplo. Mas eu desejo, e aí eu vou e me endivido, inclusive, faço uma dívida, E fico numa situação terrível, posso colocar minha família numa situação terrível por causa daquela dívida. Mas se eu tivesse lido um versículo da palavra e obedecido, a ninguém deveis coisa alguma. Opa, esse tempo de tudo crédito, Lá no Rio, não sei se aqui deve ser a mesma coisa. Casas Bahia, 10 vezes, 20, 30, Mas porque eu quero ter. Não é uma necessidade, mas é um desejo que precisa ser saciado. Entende, irmãos? Viver contente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Se somos mordomos, temos essa consciência, poxa, eu vou buscar o reino de Deus. Eu sou mordomo, tudo pertence ao Senhor. Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça.
Mas sabe o que é que o Pai vai fazer? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não adianta levantarmos cedo de madrugada, dormir tarde e comer penosamente o pão, né? Diz lá o Salmo. Aos seus, ele dá o como? Aos seus. Você é dele, de Deus? Você é do Senhor? Ele dá para você enquanto você dorme. Isso é uma glória, irmãos. Nosso Pai sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos tirar de cima de nós o peso dessa questão de finanças, porque nós andamos segundo o mundo muitas vezes. Aí estamos cheios de problemas. Senhor, me socorra! Deus é tão misericordioso que nós fazemos, às vezes, uma bagunça na nossa vida. Chegamos, Senhor, socorro agora, mas essa vez, graças a Deus, o Senhor nos socorre, irmãos. Mas, às vezes, você tem que tomar certas atitudes. Senão, nunca vai reverter a situação para a bênção na sua vida e daqueles os quais você convive. Um outro aspecto, irmãos, para honrarmos ao Senhor, é a prática da generosidade. A graça de dar. A graça de dar. Atos 20, aquela palavra maravilhosa que nós conhecemos, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. O mundo diz que você precisa reter. Retenha, seja pão duro, sovina. Não é? Não abra mão. Poupe. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais você dá, mais você receberá. Olha aqui, é o mundo de cabeça para baixo. Provérbios 11, 24, olha o que vai dizer. A quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Mas o que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha essa expressão. A alma generosa prosperará. Olha que interessante. Não é evangelho da prosperidade não, irmãos. É uma promessa de Deus. Para você que é mordomo de Deus. A alma generosa, ela prospera. E quem dá a beber será dessedentado. O Senhor Jesus, em Lucas 6,38, aquele verso que nós conhecemos de cor, daí, o que acontece? Quem sabe aí, por favor, fale de alto de cor aí. Daí, vos será dado. Na minha tradução diz, dai e dar-vos-á. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que medides, vos medirão também. Eu era novo ainda e esse versículo um dia me deu uma luz. Eu fui comprar pipoca naqueles carrinhos de pipoca, deve ter aqui também em Salvador, né? Você chega para comprar pipoca, aquele senhor do carrinho da pipoca lá, eu era garoto ainda, garoto não, já estava com meus 20 e poucos. Aí ele pegou um saquinho e ele colocou a pipoca. Aí ele pegou assim o saquinho, sacudiu, bateu assim do lado, esvaziou, né? Desceu, acomodou, ele foi e colocou mais. Fez de novo, fez até não ter mais jeito. Me deu aquele estalo. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É assim que Deus faz conosco.
Entende, irmãos? É a melhor ilustração que eu achei. Dar e dar-se-vos-á. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse é o Espírito de Deus, esse é o Espírito do Evangelho, irmãos. Generosidade. Paulo vai falar aos Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 9, ele vai falar da assistência aos santos, vai falar com os irmãos. E ele fala, aquele que semeia muito, também muito ceifará. Que semeia pouco, pouco colherá. Ele está falando ali de ofertas. 2 Coríntios 9,6 ele diz, isto vos afirmo. Irmãos, depois leiam o contexto do capítulo 9. Mas no versículo 6 ele diz, aquele que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, esse é um princípio do reino de Deus. A generosidade. Isso honra a Deus. Isso é tão maravilhoso. E aí nós nos perdemos com aquelas discussões tão mesquinhas. O dízimo é para hoje ou não é? O dízimo eu tenho que dar do bruto que eu recebo ou do líquido? E a gente fica ali fazendo negócio com Deus, né? Irmãos, eu vou falar o que eu penso, o que eu creio. Você não precisa me acompanhar, mas você vai diante do Senhor. Na nova aliança nós não temos o dízimo como lei. Não há mais. Se você quiser misturar a antiga aliança com a nova, você vai continuar praticando o dízimo como lei, mas não é mais lei. E aí tem lá, hoje, no meio da cristandade, para tirar dinheiro do povo, tem os cobradores de impostos de Deus, né? Trazei o dízimo à casa do tesouro. Casa do tesouro era qual? Era lá na antiga aliança. A casa agora de Deus, quem é? Somos nós, irmãos. Na nova aliança, você dá segundo o que tem proposto no seu coração. Às vezes é até 100%. Agora, sempre que eu falo isso com os irmãos, eu incentivo que os irmãos comecem. Se na lei era 10%, irmãos, eles iam lá e pagavam, né, levavam aquele tributo diante de Deus na casa do tesouro, que você comece a exercitar a sua fé e a sua generosidade com 10% do seu salário, da sua renda, das primícias do que você receber. Mas não como lei, mas como dádiva, como generosidade, como, sabe, agradecimento, como ações de graças. Paulo fala que aqueles irmãos da Macedônia, eles deram, sabe, antes ao Senhor, e depois da pobreza que eles tinham, eles ainda ofertaram para os irmãos ajudar. Mas eles se deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Irmãos, esse é um assunto muito glorioso, sabe? Isso mostra tantas coisas. E se somos sérios a esse respeito, nós vamos ser tratados por Deus, vamos aprender a caminhar com Deus. Mas que você, sabe, comece a exercitar a sua generosidade. A única maneira de você acabar com a avareza no seu coração, sabe qual é? É sendo generoso. Despojando-vos, tudo que é do velho homem, despojando-se da avareza, revestivos do novo homem, revestir da generosidade. Coloque generosidade no lugar. A generosidade, ela é poderosa para esbofetear a avareza no nosso coração, irmãos. Não retenha mais do que é justo. Um dia o irmão perguntou uma das perguntas, né? Depois geralmente a gente faz essa conversa, né, de perguntas e respostas, mas eu pergunto, o que significa eu reter mais do que é justo? Há vários exemplos, mas eu posso te dar um agora. Você, por exemplo, alguém vai trabalhar para você e você paga por aquele serviço algo que não é justo. Você já viu aquela tendência que nós temos? Não, eu vou pedir sempre um desconto, né? Eu sempre vou barganhar, eu vou pedir. Às vezes é um trabalhador, né? Talvez alguns de vocês sejam assim, você sabe quanto que custa o seu trabalho, já é um preço bem justo, sabe? A pessoa não está explorando, já é justo. Aí você, não, mas deixa um pouquinho. Meu Deus,
Você está retendo mais do que é justo. Isso vai ser perda, para pura perda. Ah, que bom que você fez um bom trabalho. Você está me cobrando 100, olha. Mas que eu quero te dar aqui mais 10 aqui, viu? Te dar mais 20 aqui. Não é, estou te pagando não, mas olha, eu quero te dar esse presente. Que Deus te abençoe. Oh, irmãos. O Pai que vem em secreto vai te recompensar. Irmãos, olha, eu sinceramente eu poderia dar inúmeros testemunhos para você da minha vida nesse aspecto. Quantas vezes, situações eu tenho dos dois lados que eu reti mais que era justo e foi pura perda para mim. Deixa eu me dar um exemplo. Eu ganhei um dinheiro considerável numa saída que eu fiz de uma empresa e fui para outra. E eu coloquei no meu coração, eu senti no meu coração que eu devia separar uma quantia boa do dinheiro e entregar para um irmão. E eu fiquei, eu vou fazer, mas eu não fiz. E eu tinha um dinheiro aplicado em ações. E eu não fiz. Sabe o que aconteceu? Aquele dinheiro aplicado em ações, as ações caíram. Eu perdi mais do que eu tinha que colocar lá. E eu me lembrei disso. Eu reti o que era justo. Eu já tinha colocado no meu coração. Era Deus colocando no meu coração que eu tinha que fazer aquilo. Eu, fui deixando, enrolando e não fiz. Aí eu, puxa vida, eu errei, né? Mas aí o Senhor me deu graça novamente. Eu tive uma situação, eu resolvi tirar uma parte daquele mesmo valor que eu tinha colocado no coração, era uma quantidade razoável mesmo, né, de dinheiro. Eu peguei, vou separar, vou agora. Peguei aquilo lá, separei, fui lá e entreguei para aquele irmão. Naquela semana, sem eu esperar, a minha empresa me deu 10 vezes mais como bônus. 10 vezes mais. Eu não estou dizendo isso para chamar atenção para mim, não, mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus é verdadeira. Aqui não é evangelho da prosperidade, mas aqui é ser mordomo de Deus e abrir o coração para a generosidade. E Deus é quem vai, fazer prosperar o nosso caminho na paz, na graça de Deus. Para abençoar a vida dos outros e nos abençoar, para honrar o Senhor com os nossos bens e com a renda. É algo maravilhoso. Muitas e muitas experiências, irmãos. Muitas. É tão interessante. Às vezes são coisas simples. Eu me lembro da história, lembrei aqui agora, uma história muito legal. Um irmão, ele sentiu no coração, isso eu li num livro, né, uma história de um irmão nos Estados Unidos. Ele sentiu no coração que deveria comprar um par de cardaço do sapato, e enviar no correio uma carta para um irmão. Mas ele ficou sem graça de fazer aquilo. Mas aquilo, estava no coração dele. E esse irmão para o qual ele ia mandar o cadastro, era um missionário, servo de Deus, servindo ao Senhor. E ele o sapato dele, ele foi amarrar o sapato, estourou o cadastro. Aí ele emendou aquele de novo, ô Senhor, precisando de um cadastro. E ele orou, Senhor, eu preciso de um cadastro, Senhor. Passou pouco tempo, aquele irmão recebe a cartinha lá, e aquele irmão disse, olha, você me desculpe, eu fiquei constrangido em fazer isso, mas eu tive que fazer. Eu tive esse impulso de mandar esse cadastro para você, então eu estou mandando esse cadastro. Era aquele cadastro que ele tinha orado ao Senhor pedindo. Irmãos, que a nossa generosidade seja a resposta de orações dos santos. Que a sua generosidade chegue e socorra. Que seja a resposta, que seja bênção para os outros. Entendem, irmãos? Abra, às vezes o Espírito Santo dá uma impressão no seu coração, você vai. Irmãos, isso aqui é muito além do que ficar no legalismo, irmãos.
E seja generoso, né? Como eu estou dizendo, se na lei era 10%, comece com 10%. Exercite a sua fé, exercite a sua generosidade. Vai ser uma experiência maravilhosa para você. Maravilhosa. Uma outra coisa que nós honramos ao Senhor, irmãos, é com relação ao canal de provisão de Deus para as nossas vidas. Deus sempre nos dá uma forma de provisionar as nossas necessidades. Normalmente é um trabalho, né? Normalmente é um trabalho. O Senhor tem uma forma de nos provisionar. Normalmente, nós temos um trabalho. Alguns irmãos se separaram para o ministério da palavra e servem o Senhor no Evangelho, e vivem do Evangelho, e precisam viver do Evangelho, né? Daí que nós precisamos ser generosos também com esses que servem o Senhor, né? Eu não vou entrar nos detalhes de como nós devemos ser generosos, mas os irmãos depois vejam isso. Estou querendo apenas dar os princípios. Mas com relação ao trabalho que Deus nos deu, o trabalho é uma bênção de Deus, e foi dado antes da queda. O suor no rosto que foi a maldição, né? Mas o trabalho não. E Deus é quem nos capacita para o nosso trabalho, irmãos, seja ele qual for. Agora, uma pergunta que nós precisamos fazer: quem é o nosso patrão? Quem é o seu patrão? Colossenses 3:22 diz: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Ou seja, não fica fazendo as coisas só quando seu chefe está por perto. Só quando seu patrão esteja por perto. Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não a homens. Irmãos, nós podemos honrar ao Senhor no nosso trabalho, seja ele qual for, aonde você estiver trabalhando, como autônomo ou como empregado. E aqui a palavra está dizendo que o trabalho que você faz, você não deve fazer para os homens, não é para o seu chefe, para o seu patrão. Deus é o seu patrão. Você é mordomo. Você deve fazer como ao Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, o Carlos mencionou isso, né? Na abertura da reunião. Se você fizer no seu trabalho as coisas como o Senhor, eu vou dizer, vai ser uma revolução na sua carreira profissional. Tenho absoluta certeza disso. A primeira coisa que você vai fazer, você vai ser responsável. Eu já gerenciei muita gente na minha vida. Eu trabalhei 36 anos na indústria do petróleo. E fui gerente por muitos e muitos anos. E eu digo a vocês que às vezes é triste, mas mesmo aqueles que são irmãos em Cristo, eles não são responsáveis no trabalho. E é interessante, sendo gerente, o que eu observo é o seguinte: uma pessoa, se ela é responsável, ela não precisa nem ser um talento, a sumidade naquilo que ela faz, mas ela é responsável com aquilo que foi dado para ela fazer. Ela já se destaca no trabalho. Olha que coisa. Cumpre os prazos, chega na hora, cumpre o horário. E se ela está fazendo ao Senhor, então ela é honesta no que ela faz. Coisa simples. Mas ela simplesmente faz como ao Senhor. Irmãos, aqui, é Deus que pode realmente nos dirigir. Eu incentivo, a vocês, mesmos e aqueles a quem vocês aconselham, ajudam. Deus nos deu um canal de provisão, nosso trabalho. E nós precisamos honrar o Senhor com o nosso trabalho. Então, nós vamos fazer como ao Senhor, vamos fazer o melhor. Se Deus
Se Deus quer que, sabe, você coloca no seu coração, se Deus coloca no seu coração que você deve prosperar ali, você vai em frente. E quando você lê o livro de Provérbios, há muitos e muitos conselhos. Por exemplo, diz que você precisa ser diligente. O diligente, ele vai prosperar no seu caminho. Mas o preguiçoso, ele mata, mas não come a caça dele. Diz lá em Provérbios. Irmãos, que Deus nos livre, sabe, da preguiça, mas é algo terrível. Isso não honra o Senhor. O provérbio diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, lembra? Leiam lá. Busque a palavra preguiçoso no livro de Provérbios, você vai ficar assim, sabe? A mão do diligente dominará, mas a remissa preguiçosa será sujeita a trabalho esforçado. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva é pobreza. Tudo lá em Provérbios. Busque lá. Honre o Senhor. Uma das formas de honrarmos o Senhor no nosso trabalho. Olha, irmãos, não tem como. Se você faz para o Senhor, você vai fazer o melhor, você vai ser responsável, você vai buscar, sabe, se desenvolver naquilo que você faz, você vai buscar estudar, você vai se dedicar, você vai prosperar, porque o Senhor vai ser contigo. E é Deus quem te capacita. Irmãos, você tem o Espírito Santo em você. Não deixe esse dom precioso de Deus, sabe, ficar de lado. Você está no seu trabalho, você não sabe fazer as coisas no seu trabalho, o que você faz? Pede a Deus. Você acha que o Espírito Santo é um bom mecânico ou não? Vamos imaginar que você seja mecânico, né? Será que o Espírito Santo não sabe como resolver alguns problemas lá naquele problema mecânico? E o Espírito Santo habita onde? E será que você não pode pedir, Senhor, teu Espírito me ilumine para eu arrumar esse problema aqui? Será que não? Mas a nossa tradição, né, religiosa, não. Eu vou pedir isso ao Senhor. Irmãos, ore ao Espírito Santo, irmãos. Ele pode te guiar em todas as coisas. Quantas vezes eu estava em dificuldade, meu problema, Senhor, eu não sei como resolver isso. Senhor, eu peço luz, eu peço sabedoria, e de repente, vinha. O Senhor de alguma forma me mostrava, dava a solução, trazia uma pessoa para me ensinar, ou para resolver, de alguma forma me dava luz. Irmãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Confie nele em tudo, no seu trabalho, você honra o Senhor ali, confia. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero dar um testemunho do Senhor aqui, com o meu trabalho honesto, ordeiro, eu quero, sabe? Você não precisa ser o melhor no seu trabalho, mas você tem que fazer o seu melhor. Dentro da sua capacidade, faça o seu melhor, isso vai estar honrando ao Senhor. E eu tenho certeza que será reconhecido também. Viste a um homem perito no que faz, diz os Provérbios. Perante reis será colocado. Vá pedir ao Senhor sabedoria para ser perito no que você faz. Faça com excelência. Essa é a cultura do Evangelho, irmãos. Fazer o melhor, você faz para o Senhor. Hoje, nessa manhã, eu dei o testemunho da irmã. Eu fui agradecê-la pelo almoço maravilhoso que ela fez. E ela falou, irmão, eu faço para o Senhor. Por isso que ela fez bem feito. Não é? É uma bênção. Honrar o Senhor, um aspecto muito necessário, irmãos. Muito conflito, muitas dores, muitos divórcios, muitos problemas. Dívidas. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis uns aos outros.
Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:8. Esse é o mandamento do Senhor. Eu aconselho, irmãos, vocês querem servir o Senhor, e principalmente em liderança, estar à frente dos irmãos, aconselhando os outros, seja um exemplo, seja um modelo nesta área. E se você está com algum problema, resolva hoje isso, sabe? O Senhor, me dê graça, eu quero resolver esse problema na minha vida. Não é para nós ficarmos devendo. Às vezes, claro, há situações que não temos controle. Vem uma enfermidade, você teve que gastar uma fortuna lá com o médico, às vezes não tem como. Houve um acidente, mas não é você que está indo fazer aquilo, sabe? Não é você que decide voluntariamente estar naquela situação embaraçosa. E se você não puder honrar com o seu compromisso, olha o seu testemunho. Pô, aquele pessoa, ele é caloteiro, né? Irmãos. Sempre com problema, sabe? Sempre pedindo dinheiro emprestado um e outro e nunca pagando. É horrível, irmãos. Horrível. Veja o que está acontecendo. Se há essa situação na sua vida, veja o que é. Será que você está sendo guiado pelos seus desejos, ao invés de ser guiado pelas suas necessidades? Às vezes você tem que conversar em família. Esposo e esposa têm que decidir. Filhos, olha, nós não vamos fazer tal e tal coisa aqui. Explicar para os filhos, né? Olha, não vai dar para comprar essa roupa, não vai dar para comprar esse calçado, mas vai comprar aquele calçado, aquela outra, ou aquele relógio, não aquele outro, né? Aquele celular e não o outro, que é muito caro, né? Mas vai atender as necessidades e não os desejos. É melhor atender as necessidades que os desejos do que ficar em dívida. Porque é um princípio contrário ao reino de Deus. Aquele que fica devendo é servo, escravo de quem ele tomou emprestado. Irmãos, como sair disso, né? Primeira coisa, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Deus pode fazer um milagre, né? Se arrepender e buscar o Senhor, ele faz um milagre. Lembra daquela viúva? Lá em 2 Reis, capítulo 4. Ela era uma viúva de um dos profetas e ela pediu a Eliseu, olha, vem me socorrer. E o Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Ela, olha, eu tenho uma botija aqui de azeite. E aí, o que ele falou? Vai lá e pegue muitas vasilhas com os vizinhos e tal. Aí houve um milagre ali. E ela pegou aquele azeite, vendeu, pagou as suas dívidas, etc, e houve um milagre. Às vezes, Deus vai agir soberanamente dessa forma. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida, em família. Se você é casado, tem filhos, né? E pedir sabedoria ao Senhor, vá se aconselhar com aquelas pessoas que têm uma vida íntegra nesta área. Que eles podem te ajudar, te aconselhar. Não entre em furada. Não entre. Você é mordomo de Deus. Comece a pedir ao Senhor graça para saber administrar as suas finanças. Não entre de forma alguma. Busque conselhos, busque sábia direção. Busque o Senhor, o Espírito Santo habita em você, Ele sabe todas as coisas, Ele pode te instruir nessa questão de finanças também. E Ele quer nos instruir em tudo, irmãos. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Creia nisso também para finanças. Peça orientação do Senhor. Você vai ficar livre de tantas aflições, tantos problemas. E vai honrar ao Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Porque eu sei como isso às vezes é doloroso, né? Viver em dívidas, preocupado, noite sem dormir. Os credores batendo a porta. É complicado, né, irmãos? Mas Deus pode nos dar o livramento. Estou numa situação que parece impossível. Comece a clamar ao Senhor. Deus vai enviar o socorro. Busque direção, busque ajuda de outros irmãos.
pessoas confiáveis. Claro que você não vai abrir seu problema para todo mundo, mas chegue com pessoas confiáveis e peça ajuda. Peça ajuda. Mas não manche o seu testemunho por causa disso. Não termos dívidas, sabe? É uma forma de honrarmos também o Senhor, porque assim a sua palavra nos diz. E quando nós fazemos isso, nós honramos ao Senhor. Outro ponto que honra o Senhor, irmãos, é vivermos de maneira íntegra. Maneira íntegra. A parábola que nós lemos no início, em Lucas 16, o Senhor diz: quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Precisamos ter integridade. Bom, Carlos citou aqui, olha, se você faz para o Senhor as coisas, você está no seu trabalho, você não leva um clips para casa, né? Porque você é fiel no pouquinho. Se você é fiel no pouco, certamente você será fiel no muito. Mas se você não é fiel no pouco, sabe o que acontece? Na hora da pressão, você pode ser infiel no muito. Integridade. Em toda a sua vida financeira. Integridade. Declaração do seu imposto de renda. Você não ter agenda oculta com seu cônjuge, né? Às vezes a gente vai ajudar os casais, aí coisas vêm, né? Pedir ajuda quando o negócio está complicadíssimo, né? Mas ainda bem que vem. Se você está assim complicado, se por acaso existe a situação entre você ou quem que se conhece, peça ajuda, então ajude. Mas aí o casal chega, o marido, olha, irmão, nos chamamos aqui porque entramos na dívida, assim, tá assado, terrível e tal. Aí, eu estou devendo tanto e tal. Quanto é que você deve? Olha, em torno de tanto, sei lá, 20 alguma coisa, por exemplo. Irmão, tal. Então faz o seguinte, irmão. Traz uma folha aqui. Anote tudo que você está devendo agora. Vamos fazer a nota para a gente fazer um planejamento, irmãos. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Ele com a esposa. Aí, de repente, ele começa a fazer. Aquele 20 passa para 60. Passa para 80. Na realidade, ele ainda estava escondendo da esposa de que devia 80. Às vezes é assim. O marido tem uma agenda oculta com a esposa tem uma agenda oculta com o marido, né? Nessa questão de finanças, irmãos. Nós precisamos andar na luz, uns com os outros, ainda mais o cônjuge. Tem que haver harmonia, e nessa questão também, integridade, sabe, irmãos? Andar na luz. E quanto mais a pessoa vai ficando nisso, sabe, mais atrapalhado vai ficando. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Provérbios 13, 11. Quão rico é Provérbios, irmãos, sobre esses assuntos. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Provérbios 15, 6. Provérbios 15, 27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Irmãos, deve haver integridade, honestidade nos nossos negócios, no nosso trabalho, em tudo. Em tudo, irmãos. E se você faz isso, você está honrando a Deus. E o Senhor disse: honrarei aqueles que me honram. Esse é o princípio de Deus. Integridade em todas as coisas. O que Deus deseja, né, de cada um de nós? Como Pedro diz, olha, faça uma indagação de uma boa consciência, um batismo de uma boa consciência. Adiante do Senhor. Se não está bem em alguma coisa, o Senhor é o nosso ajudador. Nos arrependemos, confessamos ao Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nós vamos em frente. Senhor, eu quero acertar essa situação, eu quero ir em frente. Senhor, me ajude, me oriente. Busque conselho de irmãos idôneos, que podem ajudá-los.
E o ideal é que vocês, a partir de hoje, consertem, se tem algum problema nessa área, consertem. E sejam as pessoas idôneas para ajudar outros. E veja a boa mão de Deus na vida de vocês nessa questão. Que Deus abençoe vocês. Que haja um princípio do reino de Deus nas finanças de vocês. Isso vai trazer muitas bênçãos, sabe? Muita paz ao coração de vocês. Creiam-me, isso é verdadeiro, irmãos. Isso é importante. Que Deus abençoe cada um. Amém.